Saudações, queridos alunos! Estamos aqui hoje para darmos continuidade à nossa aula de genética, ok? Hoje estaremos falando sobre a primeira e a segunda leis de Mendel. Mas antes de continuarmos aí, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações, ok? Então vamos lá. Dando continuidade então à nossa aula de genética, vamos falar um pouco sobre o trabalho de Mendel. Então, Gregor Mendel era austríaco, ele nasceu em 1822. E aos 21 anos ele entrou para um mosteiro. E em 1843 ele começou a lecionar ciências naturais. E começou uma série de estudos aí relacionados à reprodução das ervilhas. Aí nós temos aí uma imagem do que seria o Mendel trabalhando aí com suas plantas, ok? Bem, depois de vários anos de estudo, ele fez algumas considerações, né? Ele propôs o quê? Que a existência das características nessas plantas, né, seria devido a um par de unidades elementares, ou fatores, como ele chamava. Hoje nós sabemos que esses pares são os genes, né? Se você não está entendendo, não sabe aí o que é o gene, dá uma olhadinha na outra aula aí que eu estou explicando para vocês todos esses conceitos. Então, ele descobriu através desse trabalho dele que as características hereditárias seriam herdadas segundo algumas regras. Então, o que ele fez? Continuou o estudo e propôs uma explicação. O que ele fez, então? Anteriormente, eu já falei com vocês quando ele começou a lecionar, então, aí, ciências naturais, ele decidiu, então, estudar a reprodução das ervilhas. Mas por que ele resolveu trabalhar com ervilhas? Olha só, gente, as características. Ervilha é muito fácil de cultivar, ela possui características bem definidas, certo? Bem contrastantes, a cor das flores. Vou estar apresentando para vocês algumas características. Ela é fácil de realizar a polinização cruzada, ok? Outro fator interessante é que ela é capaz de realizar a autopolinização. Então, isso era importante para os estudos, porque ele não teria aquele trabalho de ficar sempre ali realizando a polinização, né? Bem, e o primeiro passo de Mendel foi encontrar diferentes variedades de ervilhas. E ele começou a observar algumas características. A primeira característica que eu vou citar para vocês seria a forma da semente. Nós temos uma semente lisa e uma semente rugosa. Outra característica observada foram as cores das sementes. A terceira característica que eu vou citar seriam as cores, então, das flores. Nós teríamos flores púrpuras e flores brancas. A próxima característica seria a forma das vagens. Então, nós temos uma vagem que ela é mais cheinha, mais inflada, e temos uma que ela é mais sequinha, mais comprimida. Outra característica das vagens também seriam a cor delas, que poderiam ser tanto amarelas quanto verdes. A posição das flores também, ele observou até isso, gente, olha só que interessante. Se a flor fosse axilar, fosse ali nos caules, nas laterais ali, seria então uma característica. A outra característica seria então a flor terminal, na pontinha do caule. Tranquilo? Outra observação dele foi quanto à altura das plantas. Nós temos então as plantas da ervilha, que elas são grandes, e temos as pequenas, que são chamadas de anãs. Até aqui está tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. Então, vamos entender qual foi o segundo passo. Então, ele observou aquelas características e ele deveria se certificar que as plantas que ele fosse realizar o experimento fossem de linhagens puras. Mas como que ele faria isso? Olha só, para ser considerado um indivíduo puro, a característica que ele estivesse observando deveria ser a única presente em várias gerações. Então, se ele estivesse observando então a cor das flores, teria que ser essa mesma cor em várias gerações. Então,
Para ele ter certeza, ele fez o quê? Ele fez a polinização, então, a fecundação cruzada entre essas plantas. E ele teve uma quantidade grande de gerações aí apenas com descendentes daquela característica. Dessa forma, ele se certificou que todas as plantas do experimento seriam de linhagens puras. Dando continuidade, então, o terceiro passo foi fazer o cruzamento, então, das plantas puras. Ele escolheu uma característica e começou a realizar o cruzamento dessas duas plantas. A característica que ele escolheu, então, foi as sementes lisas, quanto à textura então, da semente, né? E as sementes rugosas. E iniciou o seu estudo. A geração, então, constituída pelas variedades puras, gente, nós chamamos de parental. É o início do cruzamento, é onde deu o início, a primeira. Quando ele realizou esse cruzamento, ele percebeu que a geração F1 veio toda com a característica apenas de um dos parentais, que essa característica não se misturava e também não se apresentava separada, então era apenas a característica de um. Então ele continuou observando, realizando estudos e aconteceu a autopolinização. Então, a autofecundação dessa geração F1. E para surpresa dele, a geração F2 veio com uma proporção diferente, que seria o quê? 3 sementes lisas para uma semente rugosa. Ok? Até aqui? Vamos lá. Então, olha só. Ele observou que os indivíduos híbridos ou misturados, né, heterozigotos da geração F1, eram sempre iguais a um dos parentais. Ok? Porque todas as sementes daquela geração F1 tinham a característica de apenas um dos parentais. E quando, olha só, ele observou a autofecundação, então essa descendência produzia 3 para 1. Estranho, né? Vamos lá. Então ele concluiu o quê? Que um dos traços era inibido pelo outro. O traço dos pais que não apareceria, então, na geração F1, ele deu o nome de recesso. O que é isso? Aquele que não se expressava. Mas ele reaparecia, então, aí na geração F2. Então, o traço que não aparecia na geração F1, ele deu um nome, ele começou a chamar de recessivo esse traço. E o traço que se manifestava tanto na geração F1 quanto na geração F2 ficou conhecido como dominante. A partir daqui, nós começamos, né, a utilizar esses termos, então, de dominante e recessivo. Tranquilão, pessoal? Até aqui está numa boa, né? Vamos lá. Como Mendel explicou, então, o desaparecimento de um dos caráteres em uma geração e o reaparecimento na geração seguinte? Olha só as hipóteses dele. E olha só, gente, e vamos perceber uma coisa. Até hoje, certo? Ainda utilizamos essas mesmas ideias de Mendel. Não é à toa que ele é conhecido como pai da genética, não é mesmo? Então vamos lá. Olha só as hipóteses que ele levantou. A primeira, cada característica é determinada por um par de fatores, que nós sabemos hoje que são genes, herdados em igual quantidade pelo pai e pela mãe. Está vendo aí que nós temos um homozigoto recessivo e um homozigoto dominante? Ok? Nós temos aí, então, um par que está determinando uma característica. A forma, então, da semente aí, a textura dela. Os fatores, esses fatores, então, que se uniam para determinar uma única característica, tá? Eles se separariam quando houvesse ali a produção dos gametas. Então, se um indivíduo for puro homozigoto, ele produzirá apenas um tipo de gameta. Vamos lá. Vamos entender isso aí melhor. Lá do outro lado, eu tenho homozigoto recessivo. 2 Rzinhos.
Eles se dividiram. Eu só tenho a possibilidade de Rzinho, de recessivo. Então, apenas a possibilidade de um tipo de gameta. Ok? Do lado de cá, então, onde eu tenho o homozigoto dominante, eu também vou ter a possibilidade apenas de um gameta. Tranquilo? Olha aí, 2 R's maiúsculos, 2 dominantes, separaram. Eu tive a possibilidade de quê? Da formação apenas de um tipo de gameta. R dominante. Tranquilo? Agora, gente, observe. Quando esses dois gametas se encontram, nós vamos ter um indivíduo híbrido. Olha aí, pegou o Rzão aí de um dos parentais e o Rzinho do outro. E fez o quê? Misturou esses dois. Então, a partir desse momento, nós temos um heterozigoto. Só que a possibilidade de criação de gametas de um heterozigoto é diferente dos homozigotos. Olha só, nesse caso, eu tenho a possibilidade da formação de 2 gametas. Eu tenho a possibilidade de um gameta recessivo e de um dominante. Então, homozigoto, apenas um tipo de gameta. Heterozigoto, 2 tipos. Tranquilo? Vamos lá. E se eu pegar essa geração F1, esse heterozigoto, e deixar ele se autofecundar, autopolinizar, o que vai acontecer? Olha só, vamos colocar aqui embaixo no quadrinho, certo? Para podermos realizar esse cruzamento. Então, separei aí, coloquei o masculino e feminino. Quando eu realizo esse cruzamento, olha só, eu vou ter a seguinte proporção: 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Então, eu vou ter a seguinte proporção: 3 sementes lisas para uma rugosa. Dessa forma, então, Mendel conseguiu explicar o porquê. Então, desapareceria então uma das características na primeira geração, porém reapareceria na segunda. Bem, vamos falar agora do enunciado da primeira lei de Mendel. Tranquilo? Olha só, essa lei é conhecida como a lei da segregação. E o enunciado dela é simples, é só você raciocinar o que nós acabamos de falar. Olha só, cada característica é determinada por 2 genes alelos que se separam na gametogênese, ou seja, para formar os gametas, passando apenas um gene para cada gameta. E ele estava certo? Estava certo sim, ok? Vamos entender então. Olha só, eu tenho aí então o mesmo exemplo que eu dei no slide passado. Nós temos a geração parental, que formou apenas um tipo de gameta cada um. Essa geração deu origem a uma geração F1, ok? Que seria heterozigota. Essa geração heterozigota tem a possibilidade de 2 gametas, formar 2 gametas. E logo abaixo nós temos novamente, então, o mesmo quadrinho, mostrando para vocês a mesma proporção. 3 sementes lisas para uma rugosa. Então, eu tenho uma proporção fenotípica de 3 para 1. Por que proporção fenotípica? Porque eu estou me referindo a um fenótipo, a uma característica do indivíduo. Tranquilo? Vamos lá. Continuando, então, vamos ver qual que é a relação, então, dessa primeira lei de Mendel com a meiose. Eu falei de gametogênese, vamos lembrar um pouquinho aí da meiose. Olha só, nós já sabemos, ok, que o local onde os genes se encontram é chamado de locus gênico. Nós temos aí 2 alelos, 2 genes alelos, certo? Por quê? Porque eles estão na mesma localização em um e outro. O locus gênico, vocês podem ver que está na mesma posição. Bem, quando vai ocorrer a meiose 1, cada um, então, dos cromossomos, ele vai se duplicar. Então, olha aí, em cima nós temos 2, né? Agora duplicaram, 4, não é verdade? Mas antes de terminar a meiose 1, olha só o que acontece. Eles vão separar em células filhas. Então, o vermelhinho foi para uma célula filha, o azul foi para outra célula filha. Só que a meiose acaba aqui,
Não, não. Nós temos ainda a segunda etapa, que é a meiose 2. E ao final da etapa da meiose 2, vai haver ainda mais uma divisão, ok? E essa divisão vai fazer com que cada um alelo vá para uma célula filha, ou uma célula germinativa. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que dentro de poucos dias vou estar também publicando aí a aula sobre divisão celular. Tranquilo? Vamos lá, dando continuidade então. Professor, como que eu vou saber se um indivíduo que tem uma característica dominante, ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto? Isso é tranquilo, pessoal. Para descobrirmos, o que nós temos que fazer? Um cruzamento teste. Nós vamos pegar aquele indivíduo que nós não sabemos qual o genótipo dele para aquela característica e vamos fazer o cruzamento dele com um indivíduo que eu tenho certeza que ele é homozigoto recessivo. Então, olha só, peguei um indivíduo que eu não sei, esse tracinho na frente do R significa o quê? Que eu não sei qual o gene que está ali, se é um gene dominante ou se é um recessivo. E vou fazer o cruzamento dele, então, com um homozigoto recessivo. Caso esse indivíduo seja homozigoto dominante, eu vou ter a seguinte proporção. 100% da primeira geração vai ter apenas um fenótipo, que é o fenótipo dominante, ok? Que seria o fenótipo desse carinha que nós pegamos para cruzar. Agora, se o indivíduo for heterozigoto, eu vou ter uma proporção completamente diferente. Olha só, se eu cruzar um heterozigoto com um homozigoto recessivo, eu vou ter 50% da minha descendência com a característica dominante e 50% com a característica recessiva. Então vamos lá, agora que nós já entendemos então de que se trata a primeira lei de Mendel, nós vamos para a segunda lei de Mendel. De que se trata essa segunda lei? Leia aí comigo. Após o estudo detalhado de cada um daqueles 7 pares de caracteres em ervilhas, Gregor Mendel começou a estudar 2 caracteres de cada vez. Então agora nós passamos a falar do dihibridismo. E para ele fazer, então, esse estudo com 2 pares ao mesmo tempo, ele escolheu 2 características de cada indivíduo. Ele pegou, então, uma semente que tinha característica dominante para a cor, ok? E para a textura, de um indivíduo dominante, que seria liso e amarelo, e pegou também outro indivíduo com 2 características recessivas, que seria o que? A cor verde, então a cor da semente, e a textura da pele, que seria rugosa. Então, ele já tinha definido então quem era o dominante recessivo, pegou esses 2 e realizou o cruzamento deles. Agora percebam, pessoal, aqui nós temos duplo homozigoto, dominante para a amarela e duplo homozigoto recessivo para a verdinha. Então, eu já falei com vocês anteriormente que quando nós temos um indivíduo homozigoto, há a possibilidade de formação apenas de um gameta. Não é isso mesmo? Então vamos lá. A possibilidade dos gametas desses 2 indivíduos são esses daí. Ok? Agora, quando eu faço o cruzamento entre eles, esses 2 indivíduos vão misturar esses alelos. Então, pessoal, nós vamos ter aí uma geração F1 com as características dominantes, certo? E o genótipo dessa geração aí vai ser duplo heterozigoto. Agora vamos lembrar daquilo que eu falei lá atrás, né? Daniel, você acabou de repetir que homozigoto só há a possibilidade da formação de um tipo de gameta e heterozigoto são 2, não são? Então vamos ver quais os possíveis gametas de um duplo heterozigoto. Eu vou pegar lá do primeiro par de alelos, então, o dominante com o dominante do segundo par, um gameta. Vou pegar o dominante do primeiro com o recessivo do segundo, outro par. Então, nós temos aí outro gameta.
Vou pegar também o recessivo do primeiro par de alelos com o dominante do segundo, terceiro gameta. Vou pegar também o recessivo do primeiro com o recessivo do segundo e vou ter o quarto gameta possível. Vamos lá. E o que ele fez? Ele deixou acontecer a autopolinização desses indivíduos e continuou observando essa característica. E ele teve a seguinte proporção. Está vendo que aquele quadrinho que antes era 4, agora passou para 16 possibilidades? Vamos lá. Ele teve a seguinte proporção nos cruzamentos. Ele teve 9 sementes amarelas e lisas. Ele teve 3 amarelas e rugosas. Teve 3 verdes e lisas, e teve uma verde rugosa. Então, ele teve a seguinte proporção. Olha aí. 9 para 3, para 3, para 1. Essa é a proporção fenotípica, e aqui embaixo está mostrando a proporção genotípica. Por que colocou esse tracinho aí? Porque não tem certeza de qual alelo está aí. Então, representou-se dessa forma a proporção genotípica. Ok? Ele levantou algumas hipóteses, né, para esse resultado, então, que foi obtido. A primeira hipótese dele foi a seguinte. Na formação dos alelos que determinam a cor da semente, haverá segregação independente dos alelos que vão condicionar a forma da semente. Então é o seguinte, um é independente do outro. Eles vão se dividir independente um do outro. Ok? O que mais? Que um gameta que vai conter o gene dominante para a cor, ele vai poder receber tanto um alelo dominante quanto um recessivo para a textura. Ok? E também o alelo recessivo para a cor também vai poder receber tanto um dominante quanto um recessivo para a forma da semente. Terá chances iguais, tanto o dominante quanto o recessivo. Olha só, e sempre teremos o quê? Em uma planta duplo heterozigota, a possibilidade de apenas a formação de 4 gametas, de acordo com as hipóteses de Mendel, ok? Então, que essa combinação, quando houvesse a autopolinização aí dessa geração F1, resultaria na proporção 9 para 3 para 3 para 1 na geração F2. Bem, pessoal, e dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar sobre o enunciado da segunda lei de Mendel, que também é conhecido como lei da segregação independente. Certo? Olha só o enunciado. Genes que determinam características diferentes distribuem-se aos gametas de maneira totalmente independente, formando todas as combinações possíveis. Ok? Então vamos lá, vamos entender. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Vocês podem perceber que eu coloquei o genótipo e os possíveis gametas, então, que ele pode formar. Então, no caso desse fenótipo, eu tenho a possibilidade de 2 gametas. Desse outro genótipo, então, eu tenho a possibilidade de mais 2 gametas. Desse terceiro, eu tenho a possibilidade de 4. Por quê? Porque eu estou tratando de duplo heterozigoto. E nesse último, eu coloquei um exemplo de trihibridismo, certo? O trihibridismo, então, gente, são 3 características que eu estou falando. Antes eu falei de monohibridismo na primeira lei. Depois nós falamos de 2 características, então, dihibridismo. Agora eu tenho um exemplo de trihibridismo, ou seja, 3 características. Cada parzinho desse vai determinar uma característica no indivíduo. Agora, professor, e se eu pegar um genótipo desse aí e vier o seguinte questionamento: quantos gametas são possíveis formar com esse genótipo? Aí eu tenho uma dica para vocês, ok? E a dica é a seguinte, olha só. Você vai pegar essa formulazinha, 2 elevado a n. Por que 2, professor? Porque eu tenho a possibilidade de um gameta feminino e um masculino.
ok? Então, vou elevar a n. O n, gente, vão ser o número de pares heterozigotos que vão estar aí compondo este genótipo. Observem comigo este genótipo aí. Eu tenho o A, que é heterozigoto, olha aí. Eu tenho o B, que é um homozigoto dominante, então ele não vai entrar aí nessa soma minha. O C também é um homozigoto dominante, o D, homozigoto recessivo, o E, heterozigoto, então ele vai entrar também. O F não é heterozigoto, o G é heterozigoto, temos 3. O H é um homozigoto recessivo e o I é heterozigoto, então eu tenho 4, não é? Então, naquela fórmula eu falei com vocês, a base 2 elevada a n, que seria a quantidade de pares de heterozigotos dentro do genótipo. Então, vou pegar o 2 e vou elevar a 4. Eu tenho a possibilidade de formar 16 gametas diferentes. Tranquilo, pessoal? Bem, é o seguinte, eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem melhor o trihibridismo. Bem, eu falei do monohibridismo, uma característica apenas, falei do dihibridismo, agora vou apresentar para vocês o trihibridismo com segregação independente. No slide passado eu dei um exemplo para vocês então de um genótipo, que se tratava de 3 características. Olha só, vamos pegar como referência esse homem e essa mulher. Ele é tri-heterozigoto. Olha só, ele tem 3 pares heterozigotos. A mulher já tem um par que é um homozigoto dominante, outro um homozigoto recessivo e outro heterozigoto. Vamos jogar esse exemplo nosso na seguinte situação. Olha só, um homem com aquele genótipo que eu apresentei para vocês, casa com uma mulher cujo fenótipo é o apresentado anteriormente. Tranquilo? Olha só, vamos considerar os seguintes dados. Olha, o gene A determina a pigmentação da pele. O que é isso? Essa pigmentação normal da pele. Enquanto o alelo recessivo, o Azinho, é responsável pela apigmentação. Como assim, professor? Vamos entender. O gene A vai determinar uma pele normal. O gene A dominante. O gene A recessivo vai determinar o albinismo. Então, se eu tiver um indivíduo que ele for homozigoto dominante ou heterozigoto, ele vai ter a pele normal. Agora, se eu tiver um indivíduo homozigoto recessivo, ele vai ter o albinismo. Ok? Vamos considerar esse próximo alelo, C. Esse vai determinar a cor dos olhos, se eu vou ter olhos escuros ou claros. Então, o gene dominante vai determinar olhos escuros e o recessivo olhos claros. E o próximo alelo M vai determinar se o indivíduo vai ter uma visão normal ou se ele vai ser míope, se ele vai ter miopia. Olha aí. Até aqui, tranquilo, né? Vamos lá. Olha só, vou pegar então, vou considerar esses 3 pares e lembrar que eles se separam independente um do outro, certo? E vou ter a seguinte questão para responder. Vou considerar e vou responder a seguinte questão. Qual é a probabilidade deste casal vir a ter uma criança pigmentada, de olhos claros e míope? Olha aí. Ah, professor, agora complicou. Como que eu vou resolver isso? Olha aí a dica para vocês. 3 pares de genes que se separam, independente um do outro. Vamos para o próximo slide. Olha só. Então vamos aqui determinar. Esses 3 aqui nós já sabemos o que eles determinam. Vamos determinar os fenótipos, então, do homem e da mulher? Olha só. O homem, ele é heterozigoto para a pigmentação da pele, então ele vai ser pigmentado.
ele é heterozigoto para a cor dos olhos, então ele vai ter os olhos escuros. E ele é heterozigoto para o terceiro par, então ele vai ter a visão normal. Entendido essa parte, pessoal? Vamos ver os fenótipos que a mulher apresenta. Bem, essa mulher ela é um homozigoto dominante para a primeira característica, então ela vai ser pigmentada. Ela é um homozigoto recessivo para a segunda característica, então ela vai ter os olhos claros. E ela é heterozigoto na característica que se refere à visão, ok? Então ela vai ter a visão normal. Determinamos aqui então os fenótipos desse homem e dessa mulher que se casaram. Agora vamos entender como calcular essa probabilidade. Então, olha só aí, ó. A probabilidade deles terem um filho com olhos claros e míope. Vamos lá. Olha só, pessoal. Nós temos aqui os genes, que nós já sabemos qual que é, ok? O que eles determinam, certo? E aqui eu tenho, então, um quadrinho, onde eu vou fazer o cruzamento desse primeiro par de genes, ok? Do pai e o primeiro par da mamãe. Eles não determinam só uma característica? Sim, professor. E eles também não vão segregar independente um do outro? Então eu posso fazer dessa forma aqui, olha só. Então fiz esse cruzamento aqui, voltei então, olha só, vou ter 2 homozigotos dominante e 2 homozigotos recessivos. Então qual é a possibilidade deles ter filhos com pigmentação normal? Olha só, 100%. Por quê? Porque eles não têm possibilidade de formação de um homozigoto recessivo quando eles são cruzados. Ok? Vamos lá. Olha só. E quanto aos olhos? Vou fazer a mesma coisa. Se vão ser escuros, se vão ser claros. Separados, peguei aqui eles separados e fiz o cruzamento do heterozigoto do pai com o homozigoto recessivo da mamãe. Então, eu tive a seguinte proporção. Olha aí, pessoal. Eu tive 2 heterozigotos, 50% heterozigoto e 50% homozigoto recessivo. Então, eu vou ter a possibilidade de 50% de chance, tá, da criança vir com olhos escuros e 50% de chance dessa criança vir com olhos claros. Tranquilo? Vamos fazer isso com o terceiro gene também. Lembrando que o terceiro par de alelos, então, dos 2 são heterozigotos. Então, vamos lá. Olha só essa proporção aí. Eu vou ter um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, eu vou ter a seguinte proporção. Eu vou ter 75% de chance dessa criança vir com a visão normal e 25% de chance dessa criança vir a ser míope, ok? Então vamos lá. Dando continuidade, professor, o senhor me falou aí a proporção de cada um deles separados. Foi isso mesmo que eu fiz. Agora vamos entender como fazer esse cálculo, ok? Então temos aí os genes, temos essas proporções que eu falei para vocês, certo? Agora o que é que eu vou fazer para eu saber a porcentagem dessa criança vir com essas 3 características determinadas, ok? Que eu quero saber. Vamos lá. Olha só, a probabilidade então da criança vir pigmentada é de 100%. Não corre o risco deles terem filhos albinos, então 1, né? Que é igual a 100%, ok? Vamos lá. Ou 4 em 4 também, né? Naquele cruzamento, então 100%. De olhos claros, eu vou ter 1 em 2 possibilidades, então eu tenho 50% de chance, ok? E para essa criança ser míope, eu vou ter uma possibilidade dentro de 4 possibilidades, então eu tenho 25% de chance. Agora vem a dica para vocês, quando você quer 3 características, olha o que você vai fazer. A criança tem que vir pigmentada
com olhos claros e míope, tá? Uma e outra, o que você vai fazer? Então, para você calcular, você vai pegar a probabilidade da criança vir pigmentada, que seria 100%, então seria 1, ok? Vai multiplicar pela probabilidade dela vir com olhos claros, que é meio ou 50% de chance, e vai multiplicar pela probabilidade dela vir com a miopia, então que seria 1/4 ou 25%. Quando você fizer essa multiplicação, você vai ter a seguinte proporção: uma possibilidade em 8, ou seja, 12,5%. Tranquilo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Agradeço de coração a todos vocês que assistiram esse vídeo até o fim. Deixe suas dúvidas no comentário, que eu terei a satisfação de estar respondendo a todos vocês. Não deixem de deixar aquele like, ok? Se inscrever no canal e ativar o sininho para você estar recebendo todas as nossas notificações, que toda semana nós teremos aqui aula de biologia. Um grande abraço a todos!